Muito bem, meus irmãos, agora 2h36, eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, seguindo aqui na série Evangelhos, capítulo 7, versículo 13. Hoje nós vamos aprender no ensinamento de Jesus, quando ele estava ali sentado e ensinando a multidão. Ele estava trazendo conhecimento, informação, ele estava trazendo instrução sobre várias áreas da vida das pessoas. Esses ensinamentos hoje se aplicam a nós de maneira 100% em todas as áreas da nossa vida. E hoje o ensinamento, vamos pegar aqui versículo 13, que diz: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. Muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Em 2 versículos, em poucas frases, Jesus disse coisas tão poderosas, tão eternas, tão sérias. Ele começa dizendo: entrai pela porta estreita, porque a estrada que conduz à perdição, à destruição, é uma estrada larga, é uma estrada ampla. A porta é larga e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida eterna, ela é estreita. Então ele já começa o discurso dizendo: entrem pela porta estreita, porque a porta estreita vai conduzir vocês para a vida eterna. Mas ela é estreita, o caminho é difícil e por isso poucas pessoas conseguem encontrar essa porta. É interessante como Jesus se apresentou, muitas vezes, ele se apresentou como o caminho. Em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresentou lá em João também como a porta das ovelhas, dizendo que quem entrasse por ele encontraria lugar de descanso, encontraria pastos, encontraria refrigério, encontraria segurança. Porque apesar de Jesus dizer aqui nesse texto do ensinamento do monte que o caminho é estreito, o caminho é difícil, o caminho da vida eterna é um caminho difícil de andar, mas esse caminho, ao mesmo tempo que ele é difícil de andar, porque existe renúncia, existe uma dedicação, existe um esforço, existe uma perseverança, existe um esforço muito grande da nossa parte, da parte daqueles que querem seguir esse caminho. Apesar de Jesus dizer que é um caminho difícil, também nós temos o entendimento pela palavra de Deus que Ele está com a gente em todo o percurso desse caminho. Então, se o caminho é estreito, a porta é apertada, é difícil passar por ele, a gente precisa entender que mesmo nas dificuldades de andar com Cristo, nós não estaremos sozinhos. Jesus, ele prometeu, antes de subir para os céus, que estaria conosco todos os dias, até o fim de todas as coisas. Então, apesar das dificuldades do caminho, a gente precisa entender que o Senhor, ele está com a gente. Mas o que realmente assim me chama a atenção nesse pequeno discurso de Jesus sobre escolhas, porque o que Jesus está falando, ele está falando sobre escolhas. Ele diz que as pessoas escolhem o outro caminho. As pessoas escolhem, a maioria das pessoas escolhem o caminho fácil. A maioria das pessoas escolhem o caminho amplo, o caminho largo, a porta larga, porque elas não vão ter esforço, elas não vão ter dor. O ser humano não gosta muito de lidar com a dor. A dor, a dor realmente, ela é ela tem um ponto bom, ela tem um lado bom que ela nos impede de prejudicar a nossa integridade física. Então, a dor tem 2 lados. Ela tem um lado bom que nos protege, mas ela também tem um lado que deixa a gente acomodado e não nos permite arriscar. E existem muitas pessoas que escolhem o caminho amplo, escolhem a vida fácil, escolhem viver a vida do jeito que quer, do jeito que acha legal e não se esforça para poder realmente herdar e entrar na vida eterna. Jesus, é importante a gente entender que ele já começa dizendo: entrai pela porta estreita.
Ele já dá a dica da escolha certa. Existe uma coisa que nós como pessoas, é difícil para muita gente tem dificuldade de fazer escolhas. Entre duas opções a gente pensa qual que é o certo, qual que é o errado. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma brincadeira, os adultos amam fazer isso com as crianças, de colocar um dinheiro ou colocar uma bala numa das mãos, colocar atrás das costas e depois cruzar os braços e falar com a criança: acerte em qual mão está o dinheiro, se você acertar é seu. E quando um adulto fazia isso comigo, adivinha em qual mão que está a bala? E eu ficava olhando e pensando: eu quero acertar. Eu quero a escolha certa. Tem duas mãos, mas somente em uma das mãos tem o prêmio que eu quero ganhar. E eu olhava e pensava: eu quero acertar, mas se eu escolher a errada? E eu observava para ver se eu conseguia ver algum sinal para descobrir a mão certa. Porque quando você tem duas opções, é claro que você deseja acertar. E o interessante de Deus é que quando Ele nos dá as opções, Deus coloca diante de nós as opções, Ele nos mostra qual a opção certa, o que devemos escolher. Quando Deus diz através da boca de Moisés, lá em Deuteronômios, Ele diz: eu coloco de vocês hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu estou colocando diante de vocês duas opções: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que Ele dá a dica, Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vocês vivam. E Jesus faz a mesma coisa aqui com seus discípulos. Estou colocando diante de vocês, apresentando vocês os dois caminhos que existem. Existe um caminho largo e existe um caminho estreito. Só que eu vou dizer para vocês: o caminho largo vai conduzir à destruição. O caminho estreito vai conduzir para a vida eterna. Entrai pelo caminho estreito. Jesus está dizendo: olha, escolhe o estreito, porque o estreito é difícil, o estreito é apertado, mas ele vai levar você para a vida eterna. Mas como eu vejo nas palavras de Jesus, meio que uma certa tristeza ao dizer que muitos escolhem o caminho largo. Quando Jesus ele olha e ele diz: o caminho que leva para a destruição é amplo, a porta é aberta, é larga, e muitos são os que escolhem esse caminho. Mas a porta que conduz para a vida é uma porta estreita e apertada, e poucos são os que a encontram. Jesus olhando e vendo os dois caminhos, sabendo qual é o certo, mas de um lado ele vê uma multidão escolhendo o errado, e do outro ele enxerga poucos encontrando o caminho certo. A palavra do Senhor diz em Isaías 55:6 que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, que nós devemos clamar por Ele enquanto Ele está perto. Encontrar o caminho da vida eterna depende de nós. Existe um esforço da nossa parte. Nós precisamos correr atrás. Nós precisamos nos movimentar. Porque o que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez. O que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez. Ele enviou o seu Filho amado. Ele enviou Jesus para se entregar ali na cruz. Jesus pagou um alto preço por nós. Mas eu não conheço muito bem a Bíblia. Eu gosto de ouvir o programa, eu gosto de ouvir a rádio, porque é bom ouvir a palavra de Deus, traz uma paz para o nosso coração, a gente fica mais leve. Não é só para isso que Jesus colocou você aqui, não. Não foi só para isso, para dar paz, para você ficar mais tranquilo, não. O Senhor coloca diante de você a vida e a morte, o caminho largo e o caminho estreito. Gente, é muito inútil, é muito fútil viver uma vida apenas pensando no aqui e no agora. É muito fútil, é muito desesperador viver uma vida pensando apenas agora, nesse momento presente. Não tem sentido trabalhar todos os dias, voltar para casa, assistir TV, dormir, comer, acordar no dia seguinte, trabalhar de novo, dormir e fazer sempre todas as vezes as mesmas coisas.
e se alegrar com a alegria passageira do mundo, porque hoje, para as pessoas ficarem alegres, elas precisam sentar ao redor de uma mesa com amigos e colocar bebidas, e colocar comida, e ouvir música, e ficar olhando um para a cara do outro. Muitas vezes nem conversam, porque as rodas dos amigos, as bebedeiras são assim. Colocam o som na maior altura e todo mundo só bebendo, enchendo a cara, não tem conversa, ninguém traz vida para ninguém, porque não existe vida. Mas Jesus diz, esse caminho largo, espaçoso, infelizmente muitos têm escolhido esse caminho. Poucos são os que têm encontrado o caminho da vida eterna. Primeiro porque quando olham, já começam a enxergar as dificuldades da vida cristã, as dificuldades de seguir a palavra de Deus, as dificuldades para poder conhecer o seu Criador. Tudo que Deus deseja é se revelar para você. Ele já enviou Jesus, Ele já fez o que Ele tinha que fazer, Ele já colocou no seu caminho as pessoas que tinham que colocar, Ele já colocou diante de você, a palavra dEle já tocou seu coração, mas existe um esforço da nossa parte. Nós precisamos encontrar a porta estreita, nós precisamos encontrar o caminho apertado, nós precisamos encontrar esse caminho e trilhar esse caminho e andar neste caminho, perseverar neste caminho, porque no final deste caminho existe uma vida eterna que nunca mais vai se acabar. E eu vou dizer para você, no final do caminho estreito, no final do caminho apertado, existe uma cidade celestial. Existe uma cidade que nunca mais vai entrar o pecado, nunca mais vai entrar mentira, nunca mais haverá lágrimas. Uma cidade onde Satanás e seus demônios não vão poder entrar para nos atormentar, aonde não vai ter inveja, aonde não vai ter obras malignas, aonde não vai ter ladrão, aonde não vai ter mentira, aonde não vai ter maldade. Uma cidade onde nós vamos viver eternamente diante de Deus, aonde nós vamos ser de fato felizes, aonde haverá paz constantemente dentro dos nossos lares. Uma cidade que a Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros são de cristais, as portas da cidade são pérolas. Diz a palavra de Deus que ali não se precisará, não haverá necessidade de sol, não vai ter calor, não vai ter muito frio, nós vamos viver sempre em clima de temperatura ambiente. Diz a palavra que não vai precisar de sol, porque o próprio Deus ilumina a cidade, aleluia. E essa cidade, o descanso que Deus preparou para o povo dele. Gente, o caminho é difícil, Jesus disse, vocês vão passar por aflições nesse mundo, mas fiquem felizes, porque eu já venci tudo. Então você vai entrar no caminho estreito, vai entrar na porta apertada, mas entenda que todas as dificuldades que você encontrar neste caminho, eu já venci essas dificuldades por você. Persevera, continua, não desista de ser crente, não desista de conhecer a palavra de Deus, não desista do caminho, nunca, jamais. Porque eu vou te falar uma coisa, aqueles que desistem do caminho, que vão para a porta, que escolhem a porta larga, são aqueles que preferem as festas, aqueles que preferem o mundo. E Jesus disse, a palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Mas quem faz a vontade do mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Então não vale a pena trocar o caminho estreito, apesar de suas dificuldades, ele nos conduz para a vida eterna. Não vale a pena trocar esse caminho para viver um breve momento no caminho largo, o caminho que vai levar para a destruição eterna. Então, em nome de Jesus, o convite de Jesus hoje para você, a dica dele é: escolhe a porta estreita, escolhe a porta estreita, porque essa porta estreita vai levar você para a vida eterna. Te convido a orar comigo? Senhor, obrigado pela tua palavra. Jesus, eu te louvo e eu oro para que nós possamos entender que apesar das dificuldades da vida cristã, que apesar das dificuldades de ser uma pessoa que busca a tua vontade, o Senhor está conosco.
O Senhor não nos deixa. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor fortaleça cada crente, aquele que estava desanimado, aquele que estava sem coragem, aquele que me ouve, mas está afastado dos teus caminhos. Senhor, ele ainda está no caminho largo, escolheu andar pelo caminho largo porque acha tão difícil ser crente. Não tem forças para poder firmar na presença do Senhor, não tem forças para se unir a uma congregação, não tem forças e não tem coragem. Às vezes se sente envergonhado, mas o Senhor levou sobre si a nossa vergonha, a nossa humilhação. Eu oro pedindo ao Senhor que hoje, Senhor, que hoje, Jesus, pessoas decidam encontrar o caminho estreito. Que pessoas decidam encontrar a porta estreita, passar por ela, enfrentar as dificuldades que vierem, mas com a consciência de que o Senhor está com a gente. O Senhor não nos deixa e nunca vai nos deixar. É impossível o Senhor nos abandonar. É impossível o Senhor nos desamparar. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, Senhor. Ajuda ele a se levantar. Aquele que estava fraco, desanimado, Senhor. Em nome de Jesus, agora que essa frieza, que essa fraqueza vai embora. Que haja fortaleza do Senhor sendo derramada nos corações. Senhor, que haja força, que haja desejo no coração de ler a Bíblia, desejo no coração de ir nos cultos, desejo de ouvir louvores, desejo, Senhor, de procurar andar com gente que anda com o Senhor. Afasta esse jovem, essa jovem das más companhias. Que o Senhor possa colocar pessoas de Deus, Senhor, para fortalecer a vida desse jovem, desse homem, dessa mulher, dessa jovem, desse adolescente. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém.